Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Falando Sério e ao canal Originais Gregos da Bíblia. Eu sou seu amigo Rivanildo Menezes e para mim é um prazer muito grande ter vocês aqui através da plataforma do YouTube. Se inscreva no canal, acione o sino de notificações e caso você queira, você pode estar divulgando os nossos trabalhos. Pessoal, nós vamos aqui fazer uma análise do vídeo feito pelo nosso amigo Lucas Banzoli, aqui o canal do Lucas. Nós já estamos inscritos no canal do Lucas, né? Coloquei todos aqui para receber as notificações. Você pode estar também se inscrevendo no canal dele. Ele é um rapaz, um exegeta muito inteligente. E aqui eu tenho observado que ele tem feito alguns vídeos de refutação aí do professor Fábio Sabino, professor de ser professor de hebraico, né? Professor Fábio Sabino, ele parece que se enrola em uma das suas alegações, dizendo que Jesus mentiu, que ele voltaria naquela geração, né? Professor, ele cita aí o Mateus capítulo 24, no livro de Mateus, mas, infelizmente, acreditamos aí, vamos mostrar para vocês à luz da Escritura, que este professor, que se alega ser professor de hebraico, ele está totalmente equivocado na sua interpretação. Primeiro que nós não entendemos se esse professor ele é ateu ou alguma pessoa que pertenceu ao sistema, né, evangélico e tal, mas porque nós já vimos ele muitas vezes no meio dos ateus militantes, né, aquele pessoal revoltado com as escrituras. Mas aí nada pessoal, né, contra a vida do Fábio Sabino, mas vamos aí fazer uma refutação. Você, como Lucas Banzoli, vai colocar a sua posição aqui. Eu achei muito interessante o vídeo dele. E o vídeo dele vai estar na descrição aqui. A gente vai ver um pedacinho. Se você quiser ver o vídeo dele completo, você pode acessar o link que eu vou colocar aqui embaixo. E você possa se inscrever também no canal do Lucas Banzoli. E eu vou colocar aqui, né, o meu ponto de vista, aquilo que eu entendo sobre a questão da volta de Cristo, porque o professor Sabino disse que Jesus deveria voltar naquela época, e que Jesus mentiu, né? Ele chama Jesus de mentiroso, ele chama Cristo de mentiroso. E eu acredito que é uma falta de entendimento da parte desse professor, porque Cristo não está dizendo que voltaria naquela geração. Ele está se referindo a uma geração futura. Vamos observar aqui um pouquinho do vídeo do Lucas Banzoli, e aí a gente vai mostrar o que as escrituras diz, né, sobre esse assunto. E tentar entender aí, né, porque o professor Sabino se posiciona nesta posição, dizendo e negando, né, já que assim alega ser um grande conhecedor das escrituras, porém, neste ponto aqui, nós sabemos que há uma grande controvérsia e uma grande, aí, vamos dizer assim, equívoco da parte dele. Vamos ver aí o canal do Lucas Bonzani. Vamos ver um pouquinho. Oi gente, aqui é o Lucas e hoje é mais um vídeo sobre o homem do celular, ele mesmo, o professor Fábio Sabino, que ele vai aqui, diz que tem provas contundentes de que os evangelistas colocaram palavras na boca de Jesus, palavras mentirosas ainda por cima, e a gente vai ver aqui como essa acusação faz o menor sentido na ótica dele. Eu vou explicar o texto que usa errado, vai ter outros que vão defender uma heresia baseada nesse mesmo texto, por não conseguir entender aquilo que Jesus falou, mas a acusação do Fábio Sabino é pior ainda do que aquilo que alguns hereges fazem. Mas vamos primeiro ver o que ele vai falar. Aí depois a gente vai explicar aí o erro e mostrar a contradição dele mesmo. Vamos ver. Em verdade, vou dizer que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E a geração passou, senhor. Ficou claro agora? Sim. É isso que eu estou falando. A gente Tá? pegou na mentira. Pegou na Entendeu mentira. agora? Então você vê que ele está dizendo que não passaria aquela geração. Aquela, não é para século XXI. Aquela geração. Só que o problema é que a geração passou. E dentre esses 4 apóstolos está um João. E João, segundo se coloca, ele morreu depois da destruição do templo de Jerusalém. Então passou, né?
Aí onde eu falei, os ditos, será que Jesus falou isso mesmo? Mas Certo, então aqui o argumento dele, vamos pegar o texto lá, tá lá em Mateus 24, 34, eu falei, eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Entre todas essas coisas, ele menciona aqui a própria volta dele em glória e tudo mais. Então ele vai falar que Jesus não disse isso, que foram os apóstolos, os evangelistas que colocaram na boca de Jesus, porque aquela geração passou, não aconteceu de Jesus voltar, portanto, Jesus mentiu. Ou, na verdade, os evangelistas colocaram essa mentira na boca de Jesus, como ele induz ali. O problema é que isso daqui não vai fazer o menor sentido na teoria dele mesmo, porque ele não diz que os evangelhos foram escritos antes de 70, como vocês vão ver aqui. Aqui você vai ver que o Lucas, ele mostra, né, uma contradição do professor Fábio Sabino, porque esse professor, ele disse que os apóstolos colocaram, né, uma mentira na boca de Jesus. Mas existem uns vídeos dele antigos, né, onde ele se contradiz com aquilo que ele fala no futuro. Então parece que ele tinha uma visão e de repente parece que se tornou cético assim de uma hora para outra e aí ele fica equivocado dizendo que Cristo estará mentindo, né? Eu acho que o professor aí ele está totalmente equivocado. E nós vamos ver aí a explicação do Lucas Bonzoli, né? E nós estamos aqui refutando apenas a ideia, né? A pessoa, ninguém tem nada contra, nem o Lucas, nem eu, nem absolutamente contra a pessoa do professor Sabino. Mas, porém, nós temos o direito aqui de refutar, né, as suas ideias concernente aí ao Evangelho de Jesus Cristo. E você sabe muito bem que existe aí muitas manipulações, principalmente em vídeos, né, de céticos através da plataforma do YouTube, e aonde você, que é um estudante das escrituras, precisa tomar bastante cuidado para não cair no conto do vigário. Eu sei que muitas pessoas têm visão preterista, outros são escatologistas que têm a visão pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, e a visão amilenista, né? Então vamos aqui mostrar para você, o nosso amigo Lucas Bonzoli, ele vai mostrar agora uma contradição do professor Fábio Sabino em um dos seus estudos aí, vamos ver. E nesse vídeo, na cabeça dele, os evangelhos estão ali no segundo século. Então vamos ver primeiro o que ele vai falar sobre isso e como que essa tese dele vai refutar a teoria anterior. Vamos ver aqui o que ele vai falar. Aí vem a questão. Eu tenho papiros dentro do primeiro século que comprove os evangelhos escritos no primeiro século? Tenho? Não. Não tenho. Eu não tenho um papiro sequer escrito no primeiro século a respeito de evangelhos. Quem vai afirmar que os evangelhos foram escritos antes de 70 depois de Cristo? Com fundamento em quê? Com base em quê agora? Pois não, Cauã? Professor, o senhor sabe qual que é o fundamento que alguns estudiosos usam para datar os evangelhos de 70, 80 ou não? Astrologia. Porque pelo jeito é isso mesmo. É verdade. Astrologia. É o que eles acham, o que eles pensam. Certo, então aqui vocês viram com muita clareza como o próprio professor Fábio Sabino, ele vai falar que os evangelhos não foram escritos no primeiro século. Muito menos em 70, 80 a.C., muito menos antes de 70. É aquela mesma história que a gente já refutou lá no vídeo do Teólogo Reverso há algum tempinho atrás. Agora, a questão é, se os evangelhos foram realmente escritos, segundo ele diz, depois de 70, bem depois de 70, várias décadas depois de 70, ou seja, depois que já tinha caído o templo, que já tinha acontecido, que aquela geração já tinha passado, todo mundo ali já tinha morrido, e mesmo assim, eles sabiam que Jesus não tinha voltado. Por que raios que alguém colocaria na boca de Jesus que aquela geração não passaria até que tudo aquilo se cumprisse? Entende como não faz lógica nenhuma o argumento que ele dá aqui? Porque a não ser que o próprio evangelista quisesse intencionalmente colocar uma mentira na boca de Jesus. O que não faz nenhum sentido, já que a intenção dos evangelistas, obviamente, é que as pessoas acreditem em Jesus. É, por assim dizer, uma peça de propaganda, vamos dizer assim, na cabeça dele. Exatamente. Então é isso mesmo, Lucas, o que a gente compreende sobre as escrituras, né? Não há nenhuma possibilidade aí dessa alegação deste professor aí dizer que os apóstolos colocaram essa mentira na boca de Jesus, porque o objetivo dos apóstolos era estar divulgando a pessoa de Cristo, né? E não negando ele. Então é um tipo de argumento utilizado pelo professor Sabino totalmente sem pé e sem cabeça, né? Isso é muito preocupante, né, na questão aí
das interpretações dos textos sagrados, né? Dele, principalmente, é isso que os evangelhos são, é uma propaganda, vão querer converter as pessoas através dos evangelhos. Agora, como que as pessoas iriam converter as outras com os evangelhos se os evangelhos tivessem uma mentira que na época em que foram produzidos já era uma mentira? Quem iria se converter através de uma peça dessas, né? Através de um livro desses? Não faz o menor sentido, entende? Você, lá em pleno século II, você escreveu um livro onde você coloca uma coisa nesse livro que comprovadamente nunca aconteceu. Que os receptores originais vão receber esse livro, esses evangelhos, e vão ver, opa, isso aqui não aconteceu, aquilo ali também não, aquilo ali também não. Como é que alguém acreditaria em Jesus através de um livro desses, sendo que esse próprio livro teria uma mentira? Entende? Como não faz nenhum sentido a tese que ele defende aqui, não tem pé nem cabeça uma coisa dessas. Então, essa tese que ele defende só faria sentido, aquela que ele defendeu nesse vídeo aqui, nessa ocasião aqui, só faria sentido se os evangelhos tivessem sido escritos antes de 70. Aí realmente, se os evangelhos são muito antigos mesmo, aí faria sentido alguém colocar, né, sem saber aquilo que aconteceria, aquela geração lá de Jesus tivesse escrevendo sobre as palavras de Jesus, aquilo que Jesus disse, e tivesse colocando realmente que tudo aquilo iria se cumprir naquela geração apenas. E aí depois o tempo passou, não aconteceu, e aí infelizmente, né, ficou ruim, ficou feio para o evangelista, né, ficou feio talvez para Jesus, mas, né, paciência, não aconteceu, não se cumpriu. Aí tudo bem, aí faz sentido. Agora, o que ele defende é uma coisa contraditória, é uma coisa que refuta ele mesmo, porque uma hora ele disse que os evangelistas colocaram palavras na boca de Jesus falando que ele iria voltar ainda naquela geração. E depois ele disse que os evangelhos foram escritos várias gerações depois de Jesus. É exatamente isso que eu entendo também, né? Porque ele entra em contradição, nosso amigo Lucas aí está dizendo, né? Ele entra em contradição com ele mesmo, né? Porque os evangelhos foram escritos bem depois, né? Então não faz o menor sentido Cristo estar mentindo ali, ou os apóstolos ter colocado uma coisa forçada na mente de Cristo. Mas para o professor Sabino, né? Aquela geração que Jesus está dizendo em Mateus capítulo 24, ela já passou, então nada aconteceu daquilo que foi previsto. Isso é uma falta de interpretação do texto, uma falta de cuidado com a interpretação do texto de Mateus 24, o que ele não teve, né? Porque ele simplesmente passa os carros na frente do boi, e aí as pessoas que não param para prestar atenção no contexto histórico acham que Cristo está falando da geração que está ali. Mas se você prestar muita atenção no texto todo, você prestar atenção, Cristo ele está falando de uma geração que não é aquela geração. É de uma outra geração com os pecados, a maldade, né? Aquilo que ele citou em Mateus capítulo 24, as perversidades que as pessoas irão praticar e muitos serão deixados de lado. E outra coisa, tem muitos acontecimentos que Cristo citou em Mateus capítulo 24, que não ocorreram exatamente naquela geração. Ele está contando uma história de uma geração futura, né? O que o professor Sabino nega, né? Veementemente, dizendo que Cristo é um mentiroso. Então, eu acredito que se esse cidadão faz parte de alguma denominação religiosa, evangélica, eu acredito que não sei como é que funciona aí, né? O sistema dos cursos dele, eu acredito que as pessoas deveriam tomar um pouco mais de ciência, né, e de cuidado com esses tipos de argumento, porque é um argumento ateísta, é um argumento sem fundamento, e aonde ele entra em contradição consigo mesmo, né? Cristo não entra em contradição, mas aí nós percebemos que este professor está totalmente equivocado nas suas interpretações dos textos sagrados. Vamos continuar ouvindo mais um pedacinho do Lucas, e aí a gente vai mostrar o Mateus capítulo 24 para vocês, e para você ver que o professor Sabino está totalmente errado na sua visão e interpretação do texto sagrado. Então, se os evangelhos foram escritos várias gerações depois de Jesus, eles não teriam colocado isso na boca de Jesus, né? Óbvio. Então, é uma teoria completamente estapafúrdia. Ele quer acusar de Jesus ter mentido, né? Ou de ter colocado mentiras na boca de Jesus, sendo que quem escreveu os evangelhos já teria um conhecimento, né, daquilo que não teria acontecido. É igual alguém fazer uma profecia depois do que aconteceu e ainda errar. Como é que alguém vai errar uma profecia dessa? Seria tipo, ó, eu tô fazendo esse vídeo aqui em 2024. Seria igual eu fazer uma profecia aqui e falar
que fingindo, passando, né, por alguém que viveu antes de 2001 e falado que as torres gêmeas vão ser atingidas por 2 aviões e vão cair e tudo mais. E aí realmente eu estaria fazendo uma profecia ex-evento, que é exatamente aquilo que eles acreditam que os evangelistas fizeram, colocaram na boca de Jesus isso, e eu estaria profetizando aquilo que já aconteceu e estaria acertando justamente porque eu estou depois dos acontecimentos. Agora, o que ele defende aqui é mais grave ainda, é uma coisa pitoresca, uma coisa bizarra. Seria o mesmo que eu teria profetizado isso, né, nos dias de hoje, e errado a profecia, e falar, não, as torres gêmeas nunca vão ser atingidas por nenhum avião terrorista, né? Vai se passar décadas e décadas e as torres gêmeas continuarão aí de pé, né? Sendo que eu já estou escrevendo e as torres já caíram, né? Quando eu estou falando isso, né? Quando eu estou fazendo essa profecia, né? Então é uma coisa que não faz o menor sentido, não tem pé nem cabeça. Se eles escreveram bem depois daquela geração de Jesus, eles não teriam por que dizer que Jesus teria voltado naquela geração ainda. Então isso aqui já mata completamente a lógica dele. Aí alguém poderia falar, tá, Lucas, você apontou a contradição no discurso do professor no celular, mas você ainda não conseguiu explicar o versículo, né? Porque uma coisa é você mostrar que eles estão se contradizendo, outra coisa é explicar o texto, né? São duas coisas diferentes. Como é que então a gente vai interpretar o versículo em questão se realmente Jesus não estava falando que ia voltar naquela geração mesmo, ali naqueles anos que se seguiriam? Eu tenho um estudo sobre isso que está aqui. Eu usei esse estudo, inclusive, no meu debate com o Claudemir sobre preterismo. Se você quiser, eu vou colocar na descrição do vídeo para quem quiser assistir. É o mesmo debate que eu fiz um corte, né, recente. Aqui o Lucas ele vai colocar a posição dele, né, vai citar alguns estudos que ele fez se baseando na própria Escrituras, né, e alguns textos antigos, né, e aí eu quero mostrar para vocês aqui o que Cristo, né, está nos dizendo e aonde o professor Fábio Sabino entra totalmente em contradição consigo mesmo, né? Então eu acredito que ele não conseguiu entender o texto, né? Então, por ser um professor que se alega ser professor de hebraico erudito, né, do assunto, eu acredito que ele está totalmente perdido. Vamos ver aqui Mateus capítulo 24 e você vai perceber categoricamente que Cristo não está falando daquela geração. Então, quando o professor Sabino acusa Jesus de mentiroso, e os apóstolos de mentiroso, de ter profetizado uma coisa que já teria acontecido, né? Ele está totalmente caindo, jogando por mentira, né? Por todo o seu argumento, porque em Mateus 24, Cristo fala de uma geração futura. Então, eu gostaria que você prestasse atenção para você ver como o professor Sabino ele está totalmente equivocado nesse texto. Mateus 24 diz o seguinte: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, né? Então aqui Cristo está falando do templo de Jerusalém. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então você precisa entender, inclusive o professor Sabino precisa entender que o texto aqui ele é atemporal, ou seja, existe parte desta revelação em Mateus capítulo 24 que estava acontecendo, né? E partes que iam acontecer no futuro. Então aqui o texto já começa narrando dizendo que Cristo, olha aí para você, qualquer criança, né, com quarta, quinta série consegue entender o texto desse, né? Eu não sei por que o professor de hebraico não consegue entender isso daqui, né? Eu acredito que ele quer realmente negar Cristo, né? Não quer realmente aceitar a verdade do Evangelho, mas isso é algo particular de cada um acredita ou desacredita no que quiser. Mas aqui você percebe que o texto está bem claro, olha só. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Cristo está falando do segundo templo, do templo de Herodes. Então ele está falando de uma coisa que estava acontecendo ali. Partindo do versículo 3, preste muita atenção, ele diz o seguinte: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele os seus discípulos em particular, dizendo-lhe: dize-nos, Senhor, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então preste atenção, aqui uma coisa que o professor Sabino fica totalmente perdido, né? Porque aqui, olha só, Jesus ele saiu do templo, falou para os discípulos que não ia ficar pedra sobre pedra, beleza, saiu dali, e foi para o Monte das Oliveiras, não é o que está escrito? Beleza, foi para o Monte das Oliveiras. E quando ele chegou no Monte das Oliveiras, os seus discípulos, em particular, perguntou para ele: o mestre, o senhor falou que o templo vai ser destruído. Quando é que vai acontecer isso? Até o momento, o templo ainda não tinha sido destruído, você está entendendo? Então o discípulo perguntou: quando é que isso vai acontecer?
E qual é o sinal que haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então você tem duas perguntas aproximadamente. Qual que é a primeira pergunta aqui que o professor Fábio Sabino se perdeu e está falando heresia, né? Pelo que a gente observa nos seus vídeos aí. Neste vídeo especificamente. Estando assentado Monte das Oliveiras, chegaram seus discípulos particulares dizendo: quando serão essas coisas? Que coisa? A derrubada do templo. E que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta. E do fim do mundo. Então você tem, tá, passado, presente e futuro. E aí Jesus ele começa a responder o passado, o presente e o futuro. Jesus lhe respondeu, disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus já está dizendo para você não se deixar enganar por nenhum tipo de falácia, né? Como, infelizmente, é o que o professor Sabino está falando aí. É uma grande falácia, é uma grande mentira. E Jesus está dizendo, respondendo: acautelai-vos que ninguém vos engane. Está dizendo para você não ser enganado por nenhum desses que são contra a palavra de Deus, contra o próprio Criador. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvires de guerra, rumores de guerras, olhar, não vos assusteis, porque é missa que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então ele está citando algo que ia acontecer com os discípulos, né? Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, e peste, terremotos em vários lugares. Por que a gente fala de profecias atemporal, pessoal? Porque a profecia, ela tem partes, né? Ela se cumpre com o tempo. O Criador, ele dependendo do tipo da profecia, ela acontece com o tempo, né? Ela vai se passando, ela é atemporal, é uma linha do tempo. Às vezes ela se cumpre em 10 anos, ela está se cumprindo durante 20 anos ainda, entendeu? Então funciona assim. Mas todas essas coisas é o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Tá? Nesse tempo muitos serão escandalizados, traições uns aos outros odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Toma cuidado disso aí. Ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Acredito ter muita gente se esfriando, inclusive com muitos ensinamentos, né? Tipo esses aí do professor Sabino, que é um ensinamento totalmente equivocado. Muitas pessoas vão perdendo o amor por causa desses ensinamentos equivocados das Escrituras. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunha a todas as nações, então virá o fim. Tá? Então olha só que Cristo já começa a contar que o evangelho será pregado em todo o mundo. Então naquela época em que Cristo está citando este acontecimento, explicando para os discípulos aquilo que ia acontecer, o evangelho ainda não atingiu o mundo inteiro, estava ali apenas um grupinho pequeno de pessoas em Jerusalém. Então veja que ele já está falando do futuro. Aí agora ele começa a contar da geração essa do futuro. Olha só. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Agora, olha só uma coisa que o professor Sabino se perde. Se ele vai aí de qualquer jeito, né? Parece que passando o carro na frente dos bois, não consegue entender, gente. Porque, olha só. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. O que é a abominação da desolação? Gente, Daniel fala no capítulo 9, verso de número 27. Ele conta que haverá uma imagem do anticristo, uma imagem que será colocada dentro do terceiro templo em Jerusalém. Tá? Então veja que Cristo está contando uma geração futura. É só você abrir a Bíblia em Daniel 9, 27. Ele firmará um concerto com muitos e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Né? E sobre as asas da abominação virá o assolador. Então Daniel já profetizou sobre isso e Cristo está citando algo que aconteceu no passado. Você está entendendo? Uma profecia que foi mostrada para o profeta Daniel, e agora ele está contando de uma abominação da desolação que vai acontecer em Jerusalém. Quando for reconstruído o terceiro templo em Jerusalém, nos primeiros 3 anos e meio de falsa paz, haverá uma tranquilidade. Depois, o próprio anticristo e o falso profeta estabelecerá a sua imagem, a sua marca, e vai exigir a adoração de todos os judeus. Os 144 mil das 12 tribos, Naftali, Azacá, Zebulun, José, Benjamim, e outros dos descendentes de Jacó, e os que estiverem ali serão obrigados a adorar a imagem. Então, essa é a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Então, Cristo ele cita o passado. Então, veja, né, que simplesmente não é chegar, como o professor Sabino chegou na internet, e dizer, olha, Jesus mentiu, Jesus está mentiroso, Jesus falou que ia voltar, não voltou. E não é isso que o texto está dizendo. Né? Então, precisa tomar cuidado com as interpretações. Então, para ele ser um exegeta,
um professor de hebraico, eu acredito que ele está totalmente equivocado e perdido, e eu acredito que é uma interpretação até perversa, né, dessa que ele está fazendo, porque o texto está dizendo totalmente diferente. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tão pouco haverá jamais. Houve alguma aflição no mundo tão grande como vocês estão observando aí o texto sagrado? Não. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá. Então Cristo está dizendo de uma grande tribulação, de uma grande aflição. E não houve. Né? Houve perseguições em Jerusalém, houve lá a matança dos inocentes e uma série de coisas na destruição do segundo templo, mas essa grande aflição que Cristo está dizendo vai abranger o mundo inteiro. Então a gente não passou por isso ainda. Tá? Então veja que Cristo já está narrando uma geração futura, e não aquela geração. Ele está contando algumas coisas que iam acontecer naquela geração. Né? Então aquela geração dele ali, de Cristo, ia presenciar o quê? A destruição do segundo templo, a perseguição das mulheres, das grávidas, as que amamentarem, o pessoal que ia ter dificuldade para guardar o sábado, o inverno rigoroso em Israel. Então Cristo está contando. Então ele está falando de algo que ia acontecer, mas também algo do futuro. Agora vamos para o versículo número 22, vamos lá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, os dias da grande tribulação. Só você voltar atrás, tá? Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganarem até os escolhidos. É onde você precisa tomar cuidado com falsos profetas, falsos ensinamentos, que quer te afastar, meu irmão, da presença do Criador e das Escrituras. Eu passei um bom tempo da minha vida dentro do ateísmo, né? Eu caí na cilada de Satanás, dentro do ateísmo, negando ao meu Criador, e hoje, graças a ele, eu voltei para o meu Criador, não faço parte de nenhuma denominação religiosa, não pago o dízimo nem oferta, não tenho denominação. Eu acredito no Criador e tenho ali a minha convicção particular da sua existência. Agora veja que Cristo está dizendo, ó, eis que vos tenho predito, portanto, se vos disseres que o Cristo está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e mostra-se até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois aonde estiver o cadáver, ali se ajuntará as águias. Olha o período de tribulação, Cristo falando aí, ó. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu. Quando fala de estrelas, fala dos luzeiros que estão presos no firmamento, tá, gente? Aqui não é estrelas, sóis, os sóis gigantescos, como é pregado pela Satanasa e pelo sistema globaloide. Aqui fala dos luzeiros, como está no livro de Gênesis, que foi colocado no firmamento, né, para ajudar na iluminação da terra. Tá? Então, essas estrelas, esses luzeiros, cairão sobre a terra como uma figueira lança de si os seus figos. Né? Então, preste atenção que Cristo já está narrando o período de escuridão do sol, um acontecimento terrível com a lua. Algo vai acontecer. E isso até hoje não aconteceu. Né? Ainda não aconteceu essa parte da profecia. Tá? Então, Cristo não está mentindo. Olha lá. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Tá? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com riso e clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Essa figueira representa Israel, coisa que eu acredito que o professor Sabino deveria saber. A figueira sempre é uma representação de Israel na passagem simbólica aqui. Né? E a figueira foi brotada provavelmente no ano de 1948. Então nós temos 70 anos na frente, o que passar disso é enfado e canseira pelos Salmos 90.10. Então a gente vê aí que Cristo está falando da geração da figueira, geração final da figueira. Tá? Quando a figueira começar a brotar e jogar as folhas. Então veja que não é a geração daquela época. Olha só. Igualmente, quando o vídeo todas essas coisas, saber que ele está próximo às portas.
Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Tá? Então é aqui que o professor Fábio Sabino, ele se enrolou todo, né? Como eu disse para vocês, nada pessoal, né, contra a vida do professor Sabino, mas aqui refutando aí a sua posição, a sua opinião, concernente aí ao texto bíblico, né, dizer que Jesus mentiu, né, isso é um absurdo. Então veja que nós acabamos de ler todo o texto, né, eu acredito que ao invés, meu irmão, de você ficar dando ouvidos, né, a determinados canais no YouTube, dando fama e dando visualizações para essa turma aí, eu acredito que você deveria examinar mais as Escrituras e se aproximar mais do Criador, porque Cristo tem mais para te oferecer do que qualquer professor, do que qualquer YouTube, qualquer pessoa na internet. Tá? Então preste atenção que Cristo está falando da geração do futuro. Olha, em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Qual é a geração? Cristo já está narrando a geração do quê? Que vai presenciar o sol e a lua escurecer, que vai presenciar as estrelas caírem do céu, que vai presenciar o nascimento e o término da figueira, que vai presenciar a fome, que vai presenciar a abominação da desolação, que é o pacto do anticristo durante 7 anos de tribulação. Cristo citou até o profeta Daniel com o Apocalipse selado. Então, gente, o texto está claro. Está claro, olha o que diz aqui, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, tá? Mas daquele dia, hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um, deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai, se o pai de família soubesse que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiarei e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Tá? Então, meu amigo, preste muita atenção. O texto está dizendo de uma geração futura, ok? Então, aqui no canal do Lucas Bonzoli, né, que ele também faz aí, coloca a sua posição em refutação aí ao professor Fábio Sabino, do seu argumento em dizer que Cristo é um mentiroso, né? Então, essa é a nossa explicação, você vai ver a explicação dele, vou colocar o link aqui no canal dele, aqui embaixo, e o meu canal Originais Gregos da Bíblia, vocês podem se inscrever, né? Hoje retornei para o Criador, como eu disse, não tenho absolutamente nada pessoal contra ninguém, né? E nosso respeito aí ao Lucas, né, ao professor Sabino, mas infelizmente a sua interpretação do texto sagrado está totalmente equivocada e mentirosa, né? É isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, acione o sino de notificações. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.